Olá, eu sou o professor Jap, estamos aqui para mais uma aula de física e hoje vamos tratar do movimento uniformemente variado, o MUV. Bem, o que é um MUV? É um movimento descrito com velocidade variável e aceleração constante. O que isso significa? Significa que a velocidade varia, mas ele varia a uma taxa constante, ou seja, a velocidade muda em intervalos iguais. Nesse exemplo aqui, nós temos que a velocidade está mudando de 10 em 10 km por hora a cada unidade de tempo, tá certo? Bom, todo movimento ele é regido por funções. Aqui o MUV ele terá duas funções. A primeira função é a função horária das posições. É uma função do segundo grau que relaciona a posição do móvel a cada instante de movimento. Só para a gente relembrar, uma função do segundo grau é uma função que tem três termos constantes, C, B e A, e dois termos variáveis, no caso x e y aqui. Por ser do segundo grau, essa segunda variável tem que ter pelo menos um termo elevado ao quadrado, tá bom? Bem, nossa função horária das posições ela é representada desse jeitão aqui. S, que é a posição final, é igual a S0, que é a posição inicial do móvel, mais V0, que é a sua velocidade inicial, vezes T, mais A, que é a aceleração, vezes T, que é o tempo, ao quadrado, sobre 2. Beleza? Algumas pessoas chamam essa função de sorvetão, outros chamam de sorvete com açúcar torrado, sorvete atômico. A forma como você vai decorar isso aí fica a seu critério. O importante é que você saiba que o nome dela é função horária das posições e o que significa cada incógnita dessa. Por exemplo, saber que S é a posição final, ela é uma das variáveis dessa função. Que o T é um instante ou tempo, ela é outra variável dessa função. Que o S0 é a nossa constante C, que é representada por C lá em cima. Que esse V0 é a nossa velocidade inicial, é outra constante, tá certo? É a constante que multiplica a variável elevada a 1. E a metade dessa aceleração, ó, A sobre 2, é a terceira constante, que é a constante que multiplica a variável ao quadrado. Então, posição final, posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa é a nossa função horária das posições. Ela é usada quando eu quero relacionar espaço e tempo. Ok? Vamos seguir. Bom, a nossa segunda função horária é a função horária das velocidades. Ela é uma função do primeiro grau que relaciona a velocidade do móvel a cada instante do movimento. Só para relembrar, a função horária do primeiro grau, ela tem duas variáveis, tá certo? E duas constantes. As variáveis eu representei por x e y. X está elevado a 1, por isso que é do primeiro grau. E as constantes são b e a. Bom, aqui no movimento uniformemente variado, essa função fica representada por v igual a v0 mais a vezes t, ou seja, v de velocidade final, v0 de velocidade inicial, a de aceleração e t de tempo. Uns chamam de voate, outros chamam de vermes voadores atacam a Terra, como você quiser. O importante é que você entenda que o nome dela é função horária das velocidades e o que significa cada incógnita dessa. O v, por exemplo, que é a velocidade final, é uma variável. O t, que é um instante, é outra variável. A velocidade inicial é uma constante e a aceleração é a constante que multiplica a variável, tá certo? Então, essa é a nossa função horária das velocidades. Ela vai relacionar velocidade e tempo, beleza? Vamos seguir. Bom, a equação de Torricelli é a união da função horária da velocidade com a função horária do espaço, tá certo? Então, se você isolar o tempo na função horária da velocidade e substituir na função horária do espaço, você encontra a equação de Torricelli, que é uma equação que não depende do tempo, ou seja, daquele probleminha em que ele não fornece o tempo, em que ele não pede o tempo, você usa a equação de Torricelli. E ela é representada assim, ó, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS, tá certo? Esse v é a nossa velocidade final, ele fica ao quadrado. Esse v0 é a nossa velocidade inicial, fica ao quadrado também.
2 vezes a aceleração, que é o A, vezes o deslocamento escalar, que é o ΔS. Uma das maneiras de memorizar isso daqui é pensar assim: vou voando duplamente mais 2 asa deltas, tá certo? Essa é uma das maneiras de memorizar a equação de Torricelli, mas é muito mais importante que você entenda o que ela representa. Para continuar o estudo do movimento uniformemente variado, existem algumas expressões muito comuns na cinemática por completo. Partir da origem. Toda vez que essa expressão vier no seu problema, significa que a posição inicial daquele móvel é 0. Se ele partiu da origem, o S0 dele é 0. Passar pela origem. Se vem essa expressão no seu problema, significa que a sua última posição naquele intervalo é 0. Tá? Partir da origem, a minha primeira posição é 0. Passar pela origem, minha última posição será 0. Isso é futuro. Bom, partir do repouso significa que a velocidade inicial é 0, certo? Nossa primeira velocidade é 0. Partir do repouso, a primeira velocidade do móvel foi 0. Mudar de sentido. No instante em que o móvel muda de sentido, para que ele permaneça na mesma reta, sua velocidade final deverá ser 0. Então, mudar de sentido, velocidade final igual a 0. Tá ok, camaradas? Bom, vamos aprender a classificar o movimento uniformemente variado. As primeiras classificações são idênticas ao MU. O movimento uniforme, se você não lembra, volta à nossa videoaula de MU. O MU pode ser classificado como progressivo e como retrógrado. Só para recapitular, progressivo é um movimento favorável ou referencial, tá certo? Sua velocidade será positiva. Retrógrado, o movimento é contra o referencial, sua velocidade será negativa, tá certo? Então, o MUV também pode ser progressivo e também pode ser retrógrado. Só que além de progressivo e retrógrado, o movimento uniformemente variado também é classificado como acelerado ou retardado. Vamos ver o acelerado. No movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta. Quando eu digo que o módulo da velocidade aumenta, significa que ele pode aumentar assim, ó, 0 mais 1 mais 2 mais 3. Ou ele pode aumentar assim, 0 menos 1 menos 2 menos 3. Em módulo, essas duas variações são crescentes, tá certo? Outra característica importante é que, como você pode perceber, os sinais da aceleração e da velocidade, elas são iguais. Então, nesse carrinho da direita, eu tenho um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e acelerado, porque a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade. No carrinho da direita, eu tenho um movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa, e acelerado, porque a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade. Bom, não é difícil de imaginar que o movimento retardado tenha todas as características contrárias ao do acelerado. No movimento retardado, o módulo da velocidade diminui, por exemplo. Ou seja, a velocidade diminuiria assim, ó, pode ser mais 10, mais 9, mais 8, ou pode ser menos 10, menos 9, menos 8. Nessas duas variações, o módulo está decrescente, tá certo? Outra característica é que os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes. No carrinho da esquerda, eu tenho um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e retardado, porque a aceleração tem sinal contrário ao da velocidade. No carrinho da direita, eu tenho um movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa, e retardado, porque a aceleração tem sinal contrário ao da velocidade. Ok, camaradas? Muito bem, essa foi a nossa videoaula de movimento uniformemente variado. Muito obrigado pela audiência, parabéns pela paciência e até uma próxima aula. Aqui estão os nossos contatos, Facebook, YouTube, o nosso Moodle, que para que você tenha acesso a ele, é só mandar um e-mail para a gente, que nós cadastramos vocês e enviamos uma senha. Aquele abraço.